Amém? Todo mundo já achou? Quem conhece aquela história do sapo e da princesa? Ou o sapo que virou príncipe, ou o príncipe que virou sapo. Não sei se vocês conhecem, mas a minha filha conhece. Então é assim. Tinha uma princesa que ela estava brincando de bola perto de um rio. Então ali, aquela bola caiu dentro do rio. E aí ela começou a chorar desesperadamente. E aí ela falou assim, o sapo falou assim, você quer que eu te devolva a sua bola? O sapo falou, eu te devolvo a bola. Ela falou assim, você me devolve? O sapo falou, então eu quero um beijo. Mas ela falou assim, tá bom, eu te dou um beijo. Aí o sapo foi, devolveu a bola para ela. Aí quando ela ia beijar o sapo fez assim. Aí ela pegou e desistiu. Saiu correndo para o palácio. Quando chegou no palácio, o sapo foi atrás dela. E todas as vezes que ela ia comer alguma coisa, o sapo estava ali junto. Então ela não conseguia comer. Começou a ficar magra e começou a ficar doente. Aí o rei mandou chamar o sapo. Falaram que ela não estava comendo por causa do sapo. O rei mandou chamar o sapo. O sapo falou, olha, rei, eu peguei a bola para ela no rio e ela falou que ia me dar um beijo. Só que ela não me deu um beijo. Então eu estou cobrando o beijo que ela prometeu. Então o rei falou assim, olha, princesa, a palavra de uma princesa não pode falhar. Se você falou que ia dar um beijo no sapo, você vai ter que beijar o sapo. Então ela falou, tá bom, mas eu vou comer primeiro, ficar forte, me restabelecer, pegar força, depois eu vou lá e beijo o sapo. Aí ela foi lá, comeu, ficou bem, chamaram lá o sapo fez o bico, ela foi e beijou o sapo. O sapo se transformou em um, e eles casaram, e depois, não, todo mundo, vamos lá? Viveram felizes para sempre, amém. Só para a gente introduzir aqui a história de um príncipe, que nós vamos ver na Bíblia. Também virou um pouco de sapo, mas depois ele voltou de novo a ser um príncipe, amém? Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Deus, nesta noite queremos que o Senhor fale conosco através da sua palavra, Pai, santa, poderosa, inerrante, Deus querido. Palavra essa que muda, Pai, a nossa vida, muda o nosso coração. Palavra essa, Pai amado, que muda o nosso caminho, Senhor. Que nesta noite possamos ser ministrados pelo Senhor. Amém? 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Disse Davi, resta ainda porventura alguém na casa de Saul, para que use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viessem a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu possa usar de bondade para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E onde ele está? Perguntou o rei, e Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Versículo 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lo-debar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando com o rosto em terra. E disse-lhe Davi, Mefibosete. E ele disse, eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor a Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as tuas terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, mas quem és tu, servo, para teres olhados para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul, toda a sua casa eu dei ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois
a terra, tu e os teus filhos e os teus servos, e colherá os frutos, para que a casa do teu senhor não falte pão para que ele coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto o rei, meu senhor, disse, e mandou o teu servo, assim farei. Comeu, pois, Mefibosete à mesa do rei Davi, como um dos teus filhos. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Versículo 13. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Irmãos, para a gente poder entender um pouco essa história, como é que Mefibosete, filho de Jonas, neto do rei Saul, um príncipe, um herdeiro da monarquia, foi parar nessa situação. Lá no capítulo 8 de 1 Samuel, vai falar da história de Samuel, lá quando Samuel, ele era um dos primeiros profetas de Israel depois de Moisés. Samuel ali assistia no templo, e Samuel já estava ficando velho. E os filhos de Samuel não faziam o mesmo que Samuel. Então o povo ali, os líderes de Israel ali, os mais antigos anciões, se reuniram e falaram: Samuel, você já está ficando velho, e os teus filhos não estão seguindo os teus caminhos. Nós queremos um rei semelhante às outras nações. E qual que era o problema do povo pedir um rei? Deus tinha um projeto com a monarquia. Deus iria estabelecer um rei segundo o seu coração. O nome dele era o primeiro, Davi. Porém o povo começou a pedir um rei semelhante às outras nações. E as outras nações tinham reis pagãos, reis que não adoravam a Deus. Então, Deus ficou triste com isso. Samuel também ficou muito triste, mas o povo escolheu um rei da tribo de Benjamim, um homem bonito, um homem forte, muito rico, mais ou menos o corpo assim, não com essa voz tão rouca assim, mas o corpo, mas escolheram Saul, um homem bonito, um homem forte, para ser o rei de Israel. Então o povo ali ficou feliz, porque agora o povo tinha um rei. Igual as outras nações, os filisteus, os amalequitas, todos tinham um rei. E agora Israel também tinha um rei, chamado rei Saul. E o rei Saul começou a lutar contra as outras nações, como Deus mandava. Mas quando Saul vencia uma guerra, e aquelas coisas que estavam naquele país, era tudo oferecido a ídolos, Deus falava para Saul: Saul, destrói tudo que tiver lá, o gado, tudo, eu não quero nada. Mas Saul retia as riquezas, pegava aquele boi, sabe aquele boi malore que você vê naquelas feiras? Pegava os boi, pegava os melhores criados, pegava as melhores fazendas. Então Deus rejeitou Saul. Deus falou para Samuel: Samuel, vai até a casa de Jessé, porque eu vou levantar um novo rei em Israel, porque eu tenho rejeitado Saul. Então Samuel foi até a casa de Jessé, como vocês conhecem a história, e ali ele ungiu Davi, o novo rei de Israel. E quando Davi foi ungido o novo rei de Israel, ele foi lutar contra os filisteus e ele derrotou o gigante Golias, vocês lembram? Quando ele derrotou o gigante Golias, o rei chamou ele para ele fazer parte do exército do rei Saul. Vocês vão entender onde vai chegar Mefibosete. Quando Davi estava lutando no exército do rei Saul, o rei Saul viu que ele iria ser o novo rei. Então ele começou a perseguir Davi para matar Davi. E Saul tinha um filho chamado Jonatas, que era muito amigo do rei Davi. E por várias vezes Jonas livrou Davi da morte do rei Saul. Então Davi fez um juramento: Jonatas, eu não vou deixar acabar a sua descendência. Eu vou defender a sua descendência. Então foi aí que Davi fez um juramento.
E foi aí que Davi se lembrou de Mefibosete. 20 anos depois, volta comigo um pouquinho para você conhecer o que aconteceu com Mefibosete. Capítulo 4, aí, só voltar um pouquinho. 4, versículo 4. Pra vocês poderem entender a história que nós vamos falar junto. Amém? 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Todo mundo já achou? Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela, caiu, e o menino ficou manco, e seu nome era Mefibosete. Então olha só, o rei Saul estava na guerra ali com Jonatas, e Mefibosete, com 5 anos de idade, estava ali na casa, bem, era um príncipe, era um herdeiro do trono. Ele estava ali com a sua ama e com seus empregados cuidando dele. De repente chega a notícia, olha, mataram o rei Saul, mataram Jonatas, e vieram matando todos os familiares do rei. Então aquela ama, aquela mulher que cuidava de Mefibosete, pegou ele no colo, e saiu correndo, mas nisso ela tropeçou. Devia ser a mulher estabanada, né? Nem eu assim. Tropeçou e caiu em cima do menino ali. E o menino quebrou os 2 pés. E ele foi levado para uma cidade chamada Lodebar. Repita comigo, Lodebar. Então Mefibosete perdeu seu pai, perdeu seu avô, e estava aleijado de ambos os pés. E foi levado para uma cidade chamada Lodebar. Essa palavra Lodebar no grego, é a junção de 2 palavras, Ló e Debar, que significa sem nada, sem pasto, muito bem, sem alegria, sem chuva. Lodebar é o lugar onde os sonhos não existem. Lodebar é o lugar de esfriamento espiritual. Lodebar é um lugar de sequidão, meu irmão. Lodebar é aquele lugar onde eu e você não sentimos mais a presença de Deus. Lodebar é aquele lugar onde nós entramos muitas vezes de sequidão espiritual, onde nada acontece. Em Lodebar você não sonha. Em Lodebar você não sente a presença mais de Deus. Em Lodebar você fica paralisado espiritualmente. Mefibosete ficou 20 anos em Lodebar. 20 anos. Onde os sonhos não existem. Lodebar significa aceite a situação em que você está. Aceite. Isso é Lodebar. E eu queria falar com você nessa noite. O tema desta mensagem é volte para a mesa do rei. Volte para a mesa do rei. E a primeira coisa que eu quero falar para você voltar para a mesa do rei, você precisa sair de Lodebar. Para que nós possamos restaurar nossa vida espiritual, precisamos sair desse lugar de sequidão, que é Lodebar. Lodebar, né, Lodebar é um lugar onde você não tem comunhão com Deus, onde você não consegue ler a palavra, onde você não consegue orar, onde você não sente mais a alegria do Espírito Santo, o fervor, você está ali parado. Bom, a Bíblia fala em Salmo 133, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Bom, eu fiquei um tempo em Lodebar, eu confesso que eu fiquei. Eu fiquei um tempo onde eu vinha para a igreja, e eu não vinha a hora de acabar o culto. Dava 8:55, até uma reclamava, eu estava lá no carro, para casa, meu fantástico. Era tantas coisas na minha mente, na minha cabeça, e era um tempo que eu não conseguia. Acabava o culto, eu sumia. Não que isso seja errado, você trabalha amanhã, tem compromisso. Mas eu não conseguia ter comunhão com os meus irmãos. Eu não tinha mais alegria em ouvir a palavra, em dizimar, em ouvir as coisas de Deus. Irmãos, Lodebar é consequência da nossa desobediência. Você escolhe pecar, mas você não escolhe as consequências. Muitas vezes não queremos dar ouvidos, nós nos rebelamos, seguimos sozinhos, por nós mesmos,
e pelo pecado nos afastamos da presença de Deus. Nós vamos para Lodebar, um lugar de sequidão, um lugar onde as coisas não acontecem. Eu estava falando com o irmão esse dia, ele falou, poxa irmão, estou bem agora com Deus. Né? Eu vinha para a igreja, eu não conseguia ouvir Deus. Eu me sentia tão sozinho, mas agora, poxa, eu estou com vocês, eu estou feliz. Saiu de Lodebar. A Bíblia fala em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessar os teus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Irmão, nós devemos sempre fechar a porta do nosso quarto, dobrar o nosso joelho e confessar os nossos pecados específicos. Todos aqui têm pecado, começar de mim que sou o maior. Mas nós temos que aprender a restaurar nossa comunhão com Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Deus me perdoa, Pai, porque eu peguei o troco da padaria. Especifica o seu pecado. Me perdoa porque eu comprei um pneu no LX, acho que é roubado. Me perdoa, Senhor, porque eu xinguei o irmão. Irmão, Deus é Pai. Deus não importa se a sua oração está certa ou está errada, porque Deus é Pai. Uma pessoa falou aqui que um filho escreveu um desenho para ele. Escreveu Jonas, um peixe na barriga do Jonas. Aí quando ele olhou, não parecia nada. Ele falou, filho, mas te dou 10. Assim é Deus com nós. Deus, Ele não quer saber se você está orando bem, se você está louvando bem. Porque Deus é Pai e Ele te ama. E Ele quer tirar você de Lodebar. Ele quer restaurar a sua vida espiritual. Mas para isso, irmão, nós temos que começar a falar com o nosso Deus. A oração, você sabia que a oração é uma escolha? Hoje eu não estou com vontade de orar, então vai orar. Oração é uma escolha, você tem que orar. Nós temos que ler a Bíblia. Pega a Bíblia, começa a ler o livro de Salmos. E vai ler no Salmo. E vai ler no outro Salmo. Precisamos de novo aquecer o nosso coração. Sair de Lodebar. Para que possamos voltar de novo a sentir a presença do Rei. Para que possamos voltar para a mesa. Justificado, pois, por meio da fé, temos paz com nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando nós estamos em Lodebar, nós não conseguimos adorar a Deus. E o homem foi feito para adorar a Deus. Amém? Primeira coisa, para nós voltarmos para a mesa do Rei, nós precisamos sair de Lodebar, sair do lugar de sequidão. Vai comigo no versículo 8. Versículo 8. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 8. Todo mundo aí está comigo? Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Irmãos, a segunda coisa para a gente voltar para a mesa do Rei, precisamos vencer os nossos traumas e receber a cura de Deus. Não deixe que o sofrimento te impeça de voltar para a mesa do Rei. Olha só, Mefibosete teve uma sequência de derrotas. Ele teve a morte do pai, a morte do avô e um acidente. Ele estava decepcionado com Deus. Quantas vezes as dificuldades e os problemas nos sufocam e nós ficamos decepcionados com Deus. Jesus falou uma vez que o semeador semeou a palavra e umas sementes caiu entre os espinhos. Os espinhos são as dificuldades. Mas irmão, você passar por um fracasso não significa que você está em decadência. Todos nós podemos ter um fracasso na vida, uma derrota. Todos nós. Eu perdi agora o meu emprego. Os caras perderam o melhor funcionário. Já deles. Mas eu passei por um fracasso. Mas não significa que eu estou em decadência, amém? Você que está aqui pode ter passado por um fracasso, uma coisa que te chateou, que te deixou triste. Mas você tem que saber lutar contra os seus fracassos, contra as suas dificuldades, para que elas não venham te sufocar.
para você voltar para a mesa, você precisa saber que nós vamos passar por lutas. Vai comigo lá no Salmo 84, um pouquinho para frente, deixa marcado em 2 Samuel. Salmo 84, versículo 4. Mefibosete tinha uma interferência emocional muito forte, porque ele estava decepcionado com as dificuldades. Salmo 84, versículo 4. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra aos caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e o cobre. A primeira chuva, vão de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Irmãos, todos nós aqui vamos passar por lugares áridos, 100%. Jesus falou um dia que a chuva, ele veio também que estava com a casa sobre a rocha. As tempestades também vieram para aquelas pessoas que estavam com a casa sobre a rocha. E é interessante porque tem uma frase que fala assim, existem 3 coisas que não voltam: a palavra dita, a flecha lançada e a oportunidade perdida. Você sabia que o sofrimento é uma grande oportunidade de aprendizado? O Deck está aqui, ele sabe que ele passou um grande sofrimento, mas eu tenho certeza que ele aprendeu muitas coisas com a situação. O amor da família, o amor de Deus. Quantas coisas o seu coração vai ser mais agradecido, por ele estar vivo. Irmão, eu tenho visto pessoas que não aproveitam a oportunidade de aprender com a dificuldade. Culpam a si próprio, culpam a Deus, culpam a igreja. Precisamos aprender. A Bíblia diz que nós precisamos aprender com as dificuldades. Vamos passar por lugares áridos. E é interessante que o sofrimento, ele é inevitável, ou seja, Jesus disse que todos, no mundo tereis aflições. Ele é intransferível, pois o cálice nós teremos que tomar. E às vezes, irmão, o sofrimento, ele é inexplicável. Mas por isso que você tem que saber que você tem um Deus que te ama, e você não pode desistir da mesa dele por causa dos problemas. Saber buscar força no sobrenatural em todas as situações. Irmão, não deixe o sofrimento tirar sua coroa de príncipe, amém? Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus falou assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Irmãos, a segunda coisa para nós voltarmos para a mesa é não deixar que o sofrimento nos impeça. Saber lidar com o dia mau, saber lidar com o dia difícil que todos nós vamos passar. Mas eles passam, amém? Existe uma frase que fala assim, esqueci a frase? Não. Fala assim: por melhor ou pior que a situação seja, ela mudará, tudo passa. Irmão, quando você está lá, estou bombando, lá em cima, não esquece não, irmão, que vai passar. Quando você estiver também lá embaixo, triste, desanimado, irmão, vai passar. Não esquenta a cabeça. Momento difícil, todo mundo aqui passa. Mas nós temos que saber lidar com as dificuldades, com os dias ruins, para nós não entrar em parafuso, amém? Deus cuida de nós em todas as situações. Apocalipse 21, versículo 4, diz assim, e ele limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem dor e nem pranto, amém?
Um dia todos nós estaremos na glória com o Senhor Jesus, num lugar onde não haverá mais nenhuma dor, nenhum sofrimento, e nem ter que trabalhar na segunda-feira. Amanhã eu não vou, misericórdia, Jesus. Pecado, né? Irmãos, nós vamos morar com esse Deus, amém? A salvação é o maior milagre da nossa vida, irmãos. Primeiro, para nós irmos para a mesa do rei, nós temos que sair do Lodebar, um lugar de sequidão espiritual. Segundo, nós temos que saber lidar com o dia mau, amém? Mefibosete, irmãos, ficou 20 anos lá em Lodebar, traumatizado, machucado. Terceiro, para voltar para a mesa, nós precisamos voltar para Jerusalém, amém? Precisamos voltar a ser príncipes, tomar posse da coroa novamente. Versículo 13, abre lá comigo. 9, versículo 13. Amém? Todo mundo? Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre na mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Irmãos, Mefibosete estava almoçando do lado de Salomão. Traz para os dias de hoje. Pensa lá, vamos pôr, na mesa da rainha Elizabeth. Charles passa o salmão. É Harry o nome, né? Harry. Você casou agora, Harry? E passa alcaparras. Elizabeth, manda servir, Elizabeth, a sobremesa. Kate, os seus filhos não param de falar na mesa, Kate. Irmãos, ele estava comendo na mesa do rei, irmãos. Pensa bem. Nós somos príncipes de Deus. Precisamos tomar posse da coroa, amém? Mefibosete passou a comer na mesa do rei Davi. Meu Deus do céu, imagina. Acho que comia as comidas que nós nem conhece aqui. Caviar, não é negócio de arroz e feijão, não. Irmão, não existe maior honraria do que comer na mesa do rei. Mefibosete, né, Davi usou de bondade para com Mefibosete, e ele passou a comer na mesa do rei. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que pela graça vocês são salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A bondade de Davi é a bondade que Deus usa comigo e com você. Jonatas representa o favor que ele tinha por Jesus por nós, e nós somos o Mefibosete, irmãos. Nós somos aquele em que o rei teve o favor pelas nossas vidas, porque nós não merecíamos estar na mesa do rei. Primeira João 15:13 diz assim, ó: filho, vos escrevi para vocês saberem que vocês têm a vida eterna. Nós já temos, irmãos, a vida eterna. 1 Timóteo 6:12 diz assim, ó: tome posse da vida eterna. Né, para você voltar para a mesa do rei, você precisa tomar posse da coroa, voltar a ser príncipe, tomar posse. Cada um de nós fomos comprados pelo sangue de Cristo e resgatados da condição de bastardos. Hoje, como filhos, podemos participar da mesa real que está posta para nós todos os dias. Só o Senhor nos faz assentar como príncipes, e sua palavra para nós é o nosso manjar. Irmãos, o príncipe nunca perde a realeza. Você imagina o príncipe Charles um dia sair lá da Inglaterra e for lá para outros países rodar e vir para o Brasil. O dia que ele voltar para a Inglaterra, ele vai ser o príncipe Charles. Então você é um príncipe Wilder, né? A princesa Janaína, príncipe Dé. Bom, todos nós somos príncipes um dia que aceitamos Jesus na nossa vida, amém? Passamos a ser herdeiros da promessa. Coroa significa autoridade e salvação. Amém, irmãos? Irmãos, precisamos sair de Lodebar, sair do lugar de sequidão espiritual, onde nada acontece na nossa vida. Precisamos sair.
expor ao Senhor nossas feridas, nossos traumas, e saber que o Senhor está conosco em todos os momentos. Voltar para Jerusalém, e assim voltar para a mesa do Senhor, como príncipes do Senhor. Irmãos, diante de tudo que ouvimos aqui, precisamos deixar ser transformados e voltar à mesa da comunhão com o Senhor. Olha, Apocalipse 19, do 7 ao 9, Jesus tem preparado para nós uma ceia das bodas do Cordeiro. Não pelo nosso mérito, mas pelo convite, é que os santos participarão das bodas do Cordeiro. Irmãos, a promessa dessa maravilhosa festa se cumprirá. Por isso não podemos mais ficar longe da comunhão e da mesa do Rei. Só do louvor pode subir? Amém, irmãos? Precisamos sair de Lodebar. Deus tem preparado para nós uma mesa maravilhosa. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Pode apagar as luzes, feche os teus olhos. Vamos cantar esse louvor. Queria que você meditasse muito nesse louvor. Deus está estabelecendo um tempo, irmãos, para que nós saímos de Lodebar, para de novo voltar a sentir a presença do Rei e passar de novo a comer na sua mesa, tomar de novo a posição de príncipe e não passar mais nenhum dia da nossa vida sem comunhão com esse Rei. Saia de Lodebar, irmão. Enfrente o seu sofrimento e tome a sua coroa de príncipe do Senhor Jesus. Ei, Jesus, será que é pedir demais? Aleluia, Jesus. Levante as tuas mãos, fale com o Rei. Nova Ele quer te levar de novo para a mesa. Ore agora ao Senhor, fale com o seu Rei. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. Meu coração tem clamado por ti. Ser mudado por tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero. Deus, ser mudado por tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. Ele te chama para a mesa. Volte para a mesa. Volte para a comunhão com o Senhor. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. Meu coração tem clamado por ti. E eu não trouxe nada pra mesa. E eu não trouxe nada pra mesa.
Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. E eu não trouxe nada pra mesa. E eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não colhei para alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu não colhei para alguém como eu olho pra ti, como eu quero, meu amado Jesus. Casa comigo, casa comigo, oh, Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos. Irmãos, eu gostaria de desafiar você nessa noite a dar uma chance ao Senhor para que Ele te traga de volta para a mesa. Irmão, não deixe se esmagar pelos problemas. Deus sabe o que fazer com eles. Dê a Deus uma chance de tirar você da sequidão espiritual e trazer você de volta como um príncipe do Senhor, herdeiro, porque fostes comprado por alto preço. Eu quero orar com você nesta noite, para que você ore a Deus, para que você volte à comunhão com Ele. Não precisa vir aqui, ora no seu lugar. Fecha os teus olhos. Fala: Senhor Jesus, eu preciso voltar para a comunhão com o Senhor. Eu preciso, Senhor, voltar para a mesa, Senhor. Eu quero sair da sequidão espiritual em que eu estou vivendo, porque eu quero sentir de novo os teus átrios. Assim como disse Davi. Davi disse uma vez: que ele amava os átrios do Senhor. E Jesus, nessa noite, Ele quer adotar você como filho dele. E Ele quer trazer você para ser filho dele. Põe a mão no seu coração. Fale com Jesus nessa noite, que você quer entregar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Irmão, não vale a pena viver mais nenhum dia da nossa vida longe de Jesus. Tudo que nós temos, tudo que nós precisamos, tudo que nós somos, está no Senhor Jesus. Os seus projetos, os seus planos, os seus sonhos, tudo o que você precisa, está com o Senhor Jesus. Ele quer ser seu pai. Ele quer trazer você para ser filho dele. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, Ele é seu pai. deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos. Somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor me
encontrou.